conforme o mercado vai evoluindo, o nosso congresso ele vai evoluindo junto. Todo lugar que você tem os dois mercados, o social e o médico, normalmente o social ele abafa o médico. Ninguém até hoje no mundo se investiu com responsabilidade e perdeu dinheiro com maconha. Ninguém. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Ser associado da BecMed, a Associação Brasileira de Estudos Canábicos, é fazer parte de uma comunidade que lutou, venceu e conquistou direitos inéditos no Brasil. Ao se cadastrar na BecMed, você passa a integrar uma associação de pacientes que garante aos seus associados o direito de portar produtos à base de cannabis em todo o território nacional. Sim, você ouviu bem, todo o território nacional. Esse é um direito que só a Bec garante. Na ABEC, cada frasco carrega ciência, cuidado e uma história de conquista. Saiba mais em abecmed.com.br. Então é abecmed.com.br. No Brasil, a cannabis já acontece antes de caber nas regras, entre os pacientes, os médicos, as associações, uma indústria em formação e um mercado que avança mais rápido do que a regulação. No meio desse cenário meio improvisado e meio genial, existe um lugar onde todo mundo se encontra e é lá, no Cannabis Fair, que as ideias saem do papel e começam a virar negócio. Onde o médico conversa com a indústria, o investidor entende onde está pisando e o ecossistema ganha forma. No episódio 112 do Cannabis Hoje Pode, eu converso com o Dr. Pedro Pierro e com o Daniel Jordão, as mentes por trás do evento que virou o principal ponto de encontro do Cannabusiness no país. Um espaço que reúne feira e o congresso com o line-up mais qualificado para discutir cannabis no Brasil hoje, onde ciência, negócio e regulação se encontram para definir o futuro do setor. Vem com a gente para conhecer os bastidores do principal evento canábico do Brasil. Então, sem mais delongas, Dr. Pedro e Daniel, sejam muito bem-vindos ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anitta, pelo convite. E mais uma vez estar presente aqui é uma honra para a gente e muito bacana poder falar com você. Anitta, é sempre um prazer, né? Inenarrável aqui é o Pedro Pierro que está falando. Já tivemos outras oportunidades antes de conversar e como você é uma pessoa que conhece muito desse evento, então é muito bom conversar com você sobre ele. É ótimo, mas assim, por mais que eu conheça, ele cada ano me surpreende, traz coisas novas e é disso também que eu quero vir aqui falar com vocês para entender o que vem por aí, para deixar a nossa audiência também com vontade de ir lá encontrar com a gente. Bom, a gente já sabe, e quem não sabia ficar sabendo agora, mas o Cannabis Fair é o evento de negócios mais antigo da cannabis no Brasil. Né? O que tinha antes era evento voltado ao universo recreativo e o que veio depois ainda está tentando acertar a mão quando o assunto são negócios. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês percebem a mudança do cannabis brasileiro nos últimos 5, 6 anos? Anitta, desde que o Sechat nasceu, a nossa proposta sempre foi abordar o lado do B2B, né? O lado do negócio relacionado do setor da cannabis medicinal e agora também entrando na parte do cânhamo industrial, uma vez que
A legislação no Brasil está se abrindo e ampliando esses mercados. E a gente também tem uma preocupação, e aí é uma coisa um pouco mais que eu vi em poucos lugares do mundo. A gente combina, né, a parte do business e também trazendo os profissionais da saúde, né, o profissional que acaba atuando com o produto. Então esse é um grande desafio que a gente tem quando a gente organiza a Cannabis Fair e o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que é fazer esses dois públicos coexistirem ali e respeitando, né, toda a regulação que a Anvisa impõe para as empresas que trabalham com remédios de cannabis, fazendo esse ecossistema todo se conversar e funcionar junto ao mesmo tempo. A gente percebe que a feira, uma coisa que eu gosto de falar, a feira ela é reflexo do mercado, né? E a gente vai crescendo, se desenvolvendo conforme o mercado vai crescendo, se desenvolvendo. Então, a gente sente que o mercado ele cresceu bastante nesses últimos 5 anos, desde a primeira edição, que foi em 2022, e a gente procura estar sempre adaptando e desenvolvendo o evento para a necessidade do mercado. Então, a gente está bem otimista, bem positivo, e estamos aí com bastante novidade para a edição desse ano. Deixar o Pedro falar um pouquinho das novidades aí, que ele também está bem envolvido. Não, e para o Dr. Pedro também quero incluir o seguinte, né? Que você falou, tem o business e também tem os médicos. Só que eu vejo os médicos pode também ser, na verdade é um business, né? Assim, é um business da saúde, é um business do bem-estar. Mas eu queria saber se o Dr. Pedro concorda com o que eu tô falando bobagem. Bobagem nenhuma, você está corretíssima, né? É uma forma dos médicos entenderem melhor esse ecossistema e conseguir ver quais são os melhores pontos que eles podem estar atuando, quais são as dores, né, que esse segmento tem, tanto na área de saúde, quanto na saúde doença, né, quando a gente fala um tratamento, por exemplo, para epilepsia, né, hoje a gente tem alguns estados e algumas cidades aqui do Brasil que o SUS já está, né, fornecendo de forma gratuita o canabidiol para algumas doenças. Quais são essas doenças? Tudo isso a gente acaba abordando no Congresso, sem perder também, né, aquele paciente que não está doente, né, quando a gente usa os canabinoides medicinais numa recuperação pós-treino de uma atividade esportiva, né, para quem não sabe, né, o canabidiol é o único componente da cannabis que é autorizado a ser usado antes, durante e após qualquer competição olímpica. Ele nem é mais testado, né? Isso é uma quebra de paradigma, porque você deixa de olhar para um produto que antes era visto para pessoas doentes e você começa a ver para pessoas, entre aspas, saudáveis. Eu coloco essas aspas porque o atleta de alta performance ele é um cara que ele é muito inflamado, né? Ele vai além dos limites, né? E como que a cannabis ajuda, né, a você ultrapassar esses limites? Então, a gente tem a parte esportiva dentro do Congresso, a gente tem aula focado nisso. Mas o que eu acho mais importante, Anitta, falar é que assim, o Seixal ele sempre teve um passo à frente, né, do mercado, né? Nós somos os primeiros a colocar, antes da regulação para prescrição da odontologia e da medicina veterinária, nós já tínhamos salas voltadas para esse público, né? E hoje a gente tem no Congresso uma outra inovação, a gente tem, né, uma sala agora para ser debatido as questões farmacêuticas, a quimiofarma, onde a gente traz a indústria química, a gente traz a indústria farmacêutica para discutir também propostas, caminhos. Então, a gente sempre está um passo à frente. Eu acho que isso que é o que atrai as pessoas para o nosso evento. Não, e é maravilhoso justamente porque eu também vejo esse futuro aí da cannabis, né? Esse lance, né, da recuperação dos atletas e tal. Eu tenho percebido um caminhar da indústria da cannabis no Brasil e no mundo que sai um pouco dessa lógica da doença e vai para a coisa do bem-estar. E aí eu notei também que este ano a Cannabis Fair tirou o medical da frente. E eu queria saber o que foi que motivou essa mudança, se foi essa compreensão de que a cannabis é ampla, né? Tem ali, não é só uma coisa medicalizada, mas pode ser de bem-estar, pode ser de industrial, pode ser, enfim, de vários usos. Queria ouvir um pouco vocês. Anitta, acho que é bem isso. A gente acompanhando a evolução do mercado, né?
A partir do momento que a gente começa a ter a possibilidade do cultivo no Brasil, seja ele para fins medicinais, e existe uma coisa muito interessante, né, que é todo o potencial da cannabis industrial. Então, a gente, discutindo aqui internamente, a gente falou, a gente tem que abrir um pouco mais o leque. Então, vamos tirar o medical porque a gente está abrindo um pouco mais e acompanhando a evolução do mercado. O medical... O evento, não? Não, Anitta, não. É mais uma questão de marketing mesmo. E também soa mais fácil o Cannabis Fair, então a gente acabou decidindo por fazer essa alteração. O congresso a gente manteve, né? O congresso continua sendo o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. E o congresso a gente tem uma situação que, na verdade, a gente tem vários congressos dentro de um, né? A gente divide o congresso em duas partes. A gente fala a parte da saúde, que são os módulos voltados para o profissional da saúde. E aí eu faço um parênteses, estou 100% de acordo com você. Quando a gente fala do médico, também é o business. Mas a forma do médico fazer o business é um pouco diferente da forma de quem é o empresário, né? O médico ele tem um processo ali de conhecimento, de aprendizado, diferente de fazer uma simples troca comercial. E essa é a nossa preocupação também, né? Em fazer com que os dois eventos recebam esse público para ajudar ele a entrar na jornada de utilizar a cannabis. Então o congresso é dividido em duas partes: saúde, onde tem o módulo Medicam, que são 3 dias dedicados 100% para médico, e diferente dos anos anteriores, a gente vai ter assuntos mais aprofundados, a gente vai estar tratando o tema mais de uma forma mais, o Pedro vai explicar melhor que eu, mais aprofundada. A gente tem o módulo Vet Cannabis para veterinário, Odonto Cannabis para dentista, Kim Pharma para químico farmacêutico. Esses 4 módulos são da área da saúde. Aí a gente tem da área de que a gente chama de business. Tem o módulo Business Cannabis, que é o módulo para quem quer investir, conhecer o setor, entender o que está acontecendo. E o módulo Agro e Tech Cannabis, que a gente desenvolve, que a gente organiza com participação do Sechat com a Embrapa, tudo que é voltado para a parte de genética, cultivo, extração, todo o ciclo da parte da produção da cannabis. Ter a Embrapa junto com a gente é algo assim espetacular, né? Algo... Isso que eu queria que você falasse, justamente, porque assim, não é pouca coisa. Não, cara, e assim, porque teve um período, né, agora, né, a Embrapa, ela tá podendo fazer pesquisa, né, ela tem agora uma legislação que permite isso, mas houve um período, né, que era engraçado, a Embrapa, ela estava quase entrando na justiça para ela ter o direito de cultivar uma planta. Olha que coisa esquisita. Então a Embrapa, né, nós chamamos a Embrapa, convidamos para estar com a gente, que era uma forma de a gente dar para a Embrapa, né, um conhecimento sobre a planta, que eles não tinham ainda os recursos para estar fazendo isso, e ao mesmo tempo, né, que eles nos ajudavam a olhar para qual segmento do mercado. Então, tendo a Embrapa junto hoje, né, a gente sabe que isso favorece muito, desde as associações a melhorarem o seu produto, a ter um produto mais estável, né, assim como as empresas entenderem, né, a questão do insumo vegetal ativo, se isso vai poder ser do Brasil, se não vai. Então, a gente consegue unir uma legislação nova que está nascendo, né, associado a uma questão do cultivo. E isso daí faz toda a diferença, Anitta, né, você ter uma Embrapa do seu lado. Do ponto de vista médico, não tem muito o que falar, né, mas seria mais ou menos assim: conforme o mercado vai evoluindo, o nosso congresso ele vai evoluindo junto. Uhum. Hoje eu não tenho mais um congresso, o que é o sistema endocannabinoide, como ele é feito. Não, a gente já parte de um degrau acima. Mas e as pessoas que não conhecem ainda o sistema endocannabinoide, como é que ela faz isso para conhecer? Dentro da feira, e não do congresso, eu tenho o Talks. O Talks é um espaço voltado para esse conhecimento mais básico. E é nesse espaço também que a gente vai ter. E assim, não é nada simplista, não, né? Eu tenho, como palestrante do Talks, por exemplo, pessoas renomadas como Eduardo Faverê, neurologista famoso, tá dos primórdios. Dos primórdios, de Jurássico, né, o Faverê. Ele está falando lá no Talks. Então, claro. O Talks ele não é uma coisa simples.
São pessoas muito competentes que estão lá falando o conhecimento inicial. No Talks eu também tenho, Anitta, presença de pacientes falando, de cuidadores, falando a sua experiência. Eu tenho empresas que vão lá falar sobre os seus produtos. É um espaço aberto. Eu gosto muito do Talks, porque também são mais curtos, né? E aí eu acho que dá para captar melhor a ideia. Isso aí foi uma ideia do Fernando e do Daniel que eu achei assim espetacular, fez toda a diferença. Sim. Né? E para as pessoas entenderem melhor, são 2 eventos que acontecem em simultâneo. Não, são 3, a feira, né? Peraí, é uma loucura. Vamos lá, que eu quero... E mudou tudo, Anitta, mudou tudo. Então me conta. Mudamos até de Marginal. Não estamos mais na Marginal Tietê, fomos para Marginal Pinheiros. Mas seguimos marginal. Seguimos a Marginal. Né? Eu estava falando de cannabis, estar ali na Marginal faz parte, né, dessa... Né? É o nosso forte. Mas conta então, o que mudou? Porque eu tava acostumada assim, vou contar. Eu chego lá, é um monte de gente, quem eu conheço, quem eu não conheço ainda pessoalmente, você vai tentando ali, é uma festa. Aí você fica desesperado para entrar no congresso, você só consegue chegar lá quando já acabou a palestra. Essa é a minha, tá? Porque eu tô ali, antes de chegar no congresso, tem as pessoas maravilhosas que eu tô encontrando. Anitta. É de todo mundo. Muita gente falava isso, É. Agora eu tenho 2 entradas. Uma pra fugir. Então você chega, você tem a entrada do congresso e você tem a entrada da feira. Claro. Você não precisa entrar na feira para chegar no congresso. Pronto, aí ó. Eu tenho uma comunicação do congresso para a feira e vice-versa, existe essa comunicação, mas a entrada, né, aquela muvuca, que era uma muvuca até que gostosa, que você conhece todo mundo. Também, Essa muvuca ela vai existir, mas nos intervalos das palestras. Isso. Não na entrada. Tá. Mudamos. Não, porque assim, aí você entra, e aí tem a muvuca e tal, e ainda depois você encontra um monte assim, né? São, não sei quanto esse ano, mas mais de 100 expositores, e aí tem um monte de informação interessante. Me dá, assim, eu chego a achar que 3 dias é pouco, porque não dá tempo de eu ver tudo, tem muita coisa interessante. Então, me conta um pouco, tem essas 2 entradas, que mais? Isso. A gente fez com que ficasse, assim, mais fácil e mais fluido você visitar a feira. Então, por exemplo, na parte do congresso, onde circulam médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos, eu vou ter, né, os estandes das indústrias farmacêuticas. Elas ficam agora numa parte separada dentro do congresso, respeitando a legislação da Anvisa. Olha só. Né, de divulgação de produto médico. Então, a gente tem um espaço, né, que é o espaço onde o médico, o dentista, o veterinário e o farmacêutico do congresso estão circulando o tempo inteiro. As outras empresas, tanto aquelas que são voltadas, né, à importação de produtos, aquelas de logística, empresas relacionadas a maquinário de extração, todas essas elas vão ficar na feira. O que nós não temos na feira, né, são estandes de cultura canábica. Eu não tenho lá, por exemplo, que está vendendo artigos para o uso da cannabis inalatória. Eu não tenho isso lá. Porque já existem feiras no Brasil muito bacanas que são voltadas especificamente para isso. Mas tem semente, por exemplo, que também semente faz parte do medicinal. Faz parte, né? faz Afinal parte. De contas, você exatamente. Entendeu? Até as pessoas que têm autorização, por exemplo, a cultivo. Aonde elas vão conseguir essa semente? Quais são os fertilizantes que eles podem estar utilizando? Tudo isso nós temos lá, Anitta. O que a gente tentou fazer com os 2 eventos, Anitta? É meio que fazer a jornada do profissional. A feira é a grande boca do funil, né, quando a gente fala em marketing. Então, o objetivo é que a feira seja o início. Então, a pessoa vai ali, seja um profissional da saúde, um médico, um dentista, um veterinário, que ele está querendo entrar e conhecer o mercado. Então, ele pode chegar na feira, ele vai ter conteúdo gratuito, que é o conteúdo que está sendo discutido ali no Talks. Ele vai poder conhecer as empresas, entrar em contato com os laboratórios e entender o que é o produto. E ser impactado e fazer um networking. E fazer o networking. E aí, e uma vez que essa pessoa já está mais envolvida e quer dar continuidade, aí você tem o congresso. Que você tem um conteúdo muito mais denso, muito mais aprofundado. E a pessoa ela consegue... E ali, durante 3 dias, você tem conteúdo que não acaba mais sobre a questão da cannabis.
Então, É o muito objetivo é maravilhoso. justamente isso. A feira ser o início e o congresso ser a continuidade da jornada da pessoa. E aí, falando do Congresso, né, justamente, que é o meu xodó, dá para ver claramente, né, que o setor evoluiu de forma integrada, unindo negócio, ciência, regulação e tal. Eu queria saber como é que vocês captam esses movimentos e plasmam isso num line-up de peso e tão variado. Aí é a arte do Pedro, Anitta. Ele vai contar para vocês. Ele é o maior PR da cannabis, é impressionante. De jeito Médico e nenhum. PR. Imagina, é o Seixá, é o DNA do Seixá. Exato. Né? O DNA do Seixá, por ser um polo de difusão de informações, nós estamos o tempo inteiro buscando, tanto no Brasil quanto fora, quais são as tendências, desde da parte médica até da parte industrial, de negócios. Então, a gente vendo sinalizações no mercado, né, fora do país, nós já direcionamos o nosso comitê, né, para trazer aquilo para dentro do Congresso. Então, assim, o que está acontecendo de diferente no mundo? Né, a cannabis está sendo usada para quê? Para emagrecimento? Pô, mas cannabis para emagrecimento? Tem. Nós temos uma aula sobre isso. Você emagrece com cannabis desde que você saiba como utilizar, distúrbios metabólicos. Né, o que está tendo de novo nas doenças neurodegenerativas? Alzheimer, Parkinson. Quais são as linhas de pesquisas que estão sendo feitas no mundo? Então, toda a matéria que é feita no Seixá, ela é uma potencial pauta para o Congresso. Uhum. E a gente observa quais são as matérias que as pessoas buscam mais. Então, elas estão interessadas nisso. Né? E Daniel pode até ficar bravo comigo agora, porque eu vou te dar um spoiler de uma coisa que eu não podia estar falando, tá? Porque vai ser o lançamento lá no Congresso e na feira, que é a comunidade médica do Seixá. Importante. Para ter Entendeu? ali onde Então, eles possam conversar, é isso? Trocar uma ideia, se inteirar. Além disso, de se informar e de se atualizar. Que é o que o médico precisa, né? Realmente, assim, Exatamente. Alguém que pegue na mão dele e fala, ó, vem aqui, deixa que eu te mostro o que é importante, né? Porque a gente tá vivendo a era da informação, mas assim, do excesso de informação, que é a mesma coisa do que não tem informação, né? Infodemia é o nome Infodemia. disso, né? Infodemia. Não importa se a informação é verdadeira, se ela é falsa, se ela é pertinente ou não. Uhum. O excesso Ela de uma te invade. informação não filtrada é que está deixando as pessoas com um grau de ansiedade muito grande. Inclusive, é tema de uma das aulas, ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, tá? E vai ser abordado a infodemia. É isso, Porque olha, vai. estamos conectados. É isso, porque não tem como Exatamente, cara. falar de estresse, de ansiedade sem falar disso, gente. A gente tá vivendo nesse mundo. Não tem. Você recebe informação o tempo inteiro de tudo que é lado, né? As pessoas falam de guerra hoje como se falar de previsão do tempo. Uhum. Mas vai vivendo assim, não esquenta a cabeça não, vai vivendo, tá tudo certo. Toma ali umas gotinhas. E, Anitta, acho que o que o Pedro falou é um fato. Quer dizer, o Sechat é um grande polo aqui tem muita informação, muita coisa acontecendo, mas também a gente não pode deixar de esquecer de falar, Pedro, a direção científica do comitê é dirigida pelo Pedro e tem todos os membros do comitê que ajudam, que participam muito, ajudando a gente a montar o line-up, a sugerir nomes, a fazer toda essa organização do Congresso, que não é fácil. São quase 150 palestrantes durante os 3 dias de evento, falando ali o dia inteiro, com conteúdo exclusivo, super atual, né? Não, é impressionante. E eu, inclusive, tô sempre à disposição aí pra fazer parte desse... Eu quero ver o dia que eles vão me chamar, gente, mas eu adoraria fazer parte dessa comissão, porque, assim, assim, nomes de peso, chiquérrimos, gente que manja pra dedéu, então, assim, estou aqui à disposição, como sempre. Agora, Anitta, o Dr. Pedro... A gente só pede para participar do comitê somente 3 coisas. Precisa ver se você está disposta a dar essas 3 coisas. Lá vem. Eu só vou querer de você essas 3 coisas e mais nada. Teu sangue, teu suor e suas lágrimas. Não, sei lá. Não, para lágrimas só se for de alegria. De felicidade, exatamente. Porque então pode, nós temos pode. que fazer um evento que te enche os olhos de lágrimas. Que você fala assim, meu... Tô emocionada com esse orgulho. negócio aqui. Exatamente. Sim. Entendeu? Dê meu sangue, dê meu suor, entendeu? E agora derramo minhas lágrimas porque realmente ficou algo, entendeu? Que eu me orgulho. Eu sou feita Né? pra Então, isso, Dr. Pedro. Se você está disposta a dar essas 3 coisas pro ano que vem, se prepare. Opa, Tá? gente, vocês estão Esse ano ouvindo, você já né? recebe o convite pro ano que vem. Vocês estão ouvindo, né? Ficou registrado. Tá gravado. Agora... Agora a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco a gente volta com o Dr. Pedro Pierro e com Daniel Jordão.
Você já percebeu como a medicina canabinoide evoluiu nos últimos anos? Pois é, e em 2026 a USA Hemp Pharmaceuticals continua puxando essa transformação. Mais do que produzir medicamentos derivados de cannabis com rigor farmacêutico, rastreabilidade completa e cultivo orgânico certificado no Oregon, a USA Hemp está redefinindo como médicos e dentistas se conectam com o conhecimento. Na comunidade científica da USA Hemp, além de conteúdo técnico aprofundado, os profissionais têm acesso a discussões clínicas conduzidas por especialistas, biblioteca atualizada com evidências internacionais e encontros mensais que mostram na prática como a terapia canabinoide está ampliando possibilidades terapêuticas em diversas áreas. É um espaço pensado para quem quer prescrever com segurança, compreender melhor cada canabinoide e participar de um ecossistema que prioriza ciência, ética e resultado. Se você é profissional da saúde e quer fazer parte dessa evolução, acesse usahempbrasil.com e entre em contato com o time técnico. USA Hemp Pharmaceuticals. Ciência aplicada, formação contínua e cuidado que transforma. Estamos de volta aqui nessa conversa maravilhosa com o Dr. Pedro Pierro e o Daniel Jordão, que são as mentes brilhantes por trás do Cannabis Fair e do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. O Dr. Pedro falou, né, que ficam de olho no que está acontecendo no mundo, nos negócios, nas feiras e tal, e justamente o DNA do Sechá, para quem não sabe, também é esse, né, porque nasceu num encontro internacional em Israel, né? Foi lá que vocês se encontraram a primeira vez, e daí que surgiu, foi a semente do que hoje é o Sechá, o maior portal de notícias e de informação, e agora também maior comunidade médica para falar e de tratar dos assuntos canábicos. Mas eu sei que Daniel é uma pessoa que viaja, uma pessoa viajada. Ele acaba de voltar de Berlim e também da Espanha, onde ele participou. Eu queria saber mais da Espanha, Spanabis, mas eu queria mesmo era saber da ICBC, o ICBC, que aconteceu em Berlim, que é uma feira de negócios canábicos, talvez a mais importante da Europa. Então eu queria saber o que você viu por lá, o que você achou de interessante. Anitta, a gente tem a ICBC Berlim, a MJB nos Estados Unidos, como referências de feira profissional, e a gente se inspira muito no trabalho deles, e a gente acaba também aproveitando o que a gente aprende lá visitando. A ICBC Berlim, ela está no mercado. O mercado da Alemanha hoje em dia na Europa, você que está aí, tá bombando, né? É um mercado que está todo mundo de olho, o mundo inteiro está querendo encontrar oportunidade, fazer coisas com o mercado alemão. Mas a feira ela é uma feira que ela vai além do mercado alemão. Uhum. Você tem ali empresas do mundo inteiro, você tem visitantes do mundo inteiro e dentro da linha do negócio, né? Então ali você tinha muita gente procurando fornecedor de IFA, equipamento para colheita, processos de padrão GMP. Então você tem toda essa parte da cadeia que vai desde do cultivo, né, equipamento, tecnologia, serviço, empresas de serviço que fazem análise de produtos, e paralelo a isso, eles têm a parte do congresso deles, que não é que nem o nosso, que não é dividido em temas, mas você tem um line-up durante os 3 dias, é uma sala só que tem vários temas acontecendo. Mas é uma feira muito bacana, é uma feira que acho que conforme o mercado ele vai crescendo, né? Eu acho que agora o mercado ele começa a ficar mais maduro e começa a existir os eventos que são mais voltados para o público, que é o caso da Spanabis em Bilbao, e os eventos B2B. Como a gente tem aqui no Brasil, você tem a Expo Cannabis que faz um trabalho maravilhoso ali na parte nessa linha, e a gente se propõe a trabalhar mais na parte do B2B exclusivamente, e essa coisa que eu falo, né? Que isso eu não vejo na Alemanha, também eu não vejo nos Estados Unidos. O profissional da saúde indo no evento para ter esse contato com a empresa. Lá, você é muito parte do B2B. E aqui a gente faz um trabalho muito forte para atrair o profissional da saúde também. E eu vejo isso, né? A gente está no evento ali, a gente tem esse depoimento. Muitos médicos, dentistas, ele tem a possibilidade de ir lá, contatar uma empresa, começar a se relacionar com uma empresa e a partir daí começar a aprender e entrar
começar a utilizar a cannabis nos tratamentos, né? Não, e é assim, é um trabalho muito único que vocês desenvolvem nessa aproximação com a classe médica, porque não tem muito isso no resto do mundo, né? Assim, mesmo o cenário da medicina canabinoide que a gente tem no Brasil é um negócio assim, vamos dar aula pra galera de fora, né? Agora que estamos aqui conversando no dia seguinte da reclassificação da maconha nos Estados Unidos da lista 1 de substâncias proibidas para a lista 3, e agora eu acho que vai andar esse assunto mais lá, né? Até quero te ouvir, doutor Pedro, como é que foi, o que o senhor espera para cannabis medicinal nos Estados Unidos, que até hoje nunca, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a sensação de que nunca chegou a existir de fato, que tudo ficou mais para uma coisa do hemp, do suplemento, ou então do recreativo. Mas eu acho que o que a gente tem no Brasil, e eu sou muito a favor tanto do que os suplementos existam e de que haja uma categoria de produtos que sejam suplemento, e nem falar do recreativo, mas eu também acho que o medicinal tem o seu espaço, porque de fato tem coisa que a gente só vai alcançar com prescrição, com acompanhamento, com toda essa lógica. Mas eu quero ouvir do meu médico preferido. Muito obrigado, Anitta. Então, vamos lá. Primeiro, graças a Deus existe mais gente saudável no mundo do que gente doente, né? A prova disso foi quando a Coca-Cola, ela tira o seu produto da farmácia, coloca gás e gelo e leva para a sorveteria, que é quando ela tem o grande boom. Porque ela é preferível vender para quem é saudável, que tem muito mais gente. Então, em todo lugar que você tem os dois mercados, o social e o médico, normalmente o social ele abafa o médico. Porque as pessoas, as indústrias, elas vão dar prioridade aonde o dinheiro está, onde ela tem uma venda maior, que é no social. Só que parte desse social é medicinal. As pessoas estão usando, achando que é só social, mas elas não estão vendo que está te fazendo bem. Qual a prova disso? Transtorno de estresse pós-traumático pós-guerra nos Estados Unidos. Pessoas que nunca utilizaram a cannabis de forma inalatória, vem de um evento traumático como uma guerra e parece que ela vai certinho para o THC. Por quê? O THC diminui a fase REM do sono, tem várias coisas que no estresse pós-traumático é muito importante. Né? No Brasil, como a gente só tem o medicinal, a gente não tem essa competição. O que nós temos no Brasil não existe em nenhum lugar do mundo. Nós temos 3 formas de adquirir esse produto, né? Importado, produção nacional e associação. E ainda o autocultivo, né? Assim, para quem tem os... Então, assim, nenhum lugar tem uma forma tão democrática como o Brasil tem. E como você fazer com que esses 3 personagens coexistam dentro do mercado. Então, assim, isso nos torna ímpar nesse sentido. O Daniel, ele faz um trabalho muito importante, que é abrir mão de várias coisas que ele teria que fazer aqui para ir nesses eventos, muitas vezes... entender o que o mercado lá fora está falando. O Neo já foi para a África do Sul, em feira de cannabis, e aí ele traz essa experiência tanto para o Sechá, em termos de portal de notícias, lá estão olhando mais para esse lado, estão focados mais nisso, vamos dar uma atenção maior nisso, porque nós não temos vínculo com nenhuma empresa, com nenhum produto. Né? Então a gente tem essa liberdade. Eu acho que é o único, né? É o único portal que a gente tem que não tem nenhum vínculo. Eu acho que sim, mas pode ser que exista e eu não esteja sabendo, tá? Mas pelo menos assim, a gente não tem nenhum vínculo, né? E assim, é interessante que as empresas, quando elas vão para a nossa feira, algumas vão falando assim, olha, me fala a pauta que eu preciso dar uma estudada. Por exemplo, o nosso médico, ele vai, assiste uma aula sobre terpeno, que vai ter um tema sobre terpeno. O terpeno, ele pode direcionar o THC para ser uma coisa mais relaxante ou uma coisa mais estimulante. E nem toda empresa, né, coloca seu perfil de terpeno. O cara assiste a aula, ele vai visitar um stand de uma empresa e já pergunta, qual que é o seu terpeno do seu produto? Então, a gente ajuda com que o médico ele escolha melhor o produto. Não entre produto bom e produto ruim. Aquele que é mais indicado para aquela doença ou para aquele paciente. Né? Então, isso faz com que ele tenha um link maior com a empresa, porque ele vai entender melhor do produto. Então, olhando por esse lado, eu acho que a nossa grande diferença com os outros países que estão também falando sobre o uso medicinal da cannabis, incluindo os Estados Unidos, é esse. O
que muda passar do Schedule 1 para Schedule 3? Né? É que talvez a gente consiga que as empresas tenham mais acesso ao mercado financeiro, né? Que hoje é uma restrição muito grande. É um produto que não tem benefício médico nenhum, que era o Schedule 1. Como é que ela vai conseguir recursos do governo, né, para um cultivo? Não conseguia nunca, porque como é que você vai fazer uma coisa medicinal se o governo está falando que não tem? Então, acreditamos que com isso as pessoas consigam ter financiamentos melhores, tanto para o cultivo quanto para a aquisição de maquinário, que hoje a gente não tem. Então, essa grande mudança do 1 para o 3, Anitta, eu acho que o principal é essa. Maravilhoso. E Anitta, fala. Uma coisa que eu noto, né, visitando a FE, que eu percebo muito, e já não é a primeira vez, quando a gente fala do mercado brasileiro, de como que como o Pedro falou, né, o nosso mercado, ele é um mercado diferente de tudo que existe, né? Porque se vai na Alemanha, eles falam, existem 5 milhões de alemães que consomem cannabis. Mas você não sabe se é medicinal ou recreativo. Porque ali eles entram tudo no mesmo... Até aí no Brasil a gente tem mais também, né? Se for incluir o recreativo, pô, a gente tá com 6, 7 declarados. Exatamente. Mas quando a gente tem estatísticas de farmácia, tudo, ninguém consegue ter estatística tão pura que nem a gente tem. Exatamente. Então acho que a gente tem uma coisa que pro mundo, acho que vai ter uma importância grande em termos de dados, de informação, que os outros mercados tá muito misturado, você não consegue ter essa visão, né? E que louco isso, né? A gente demorou mais, era o azarão e de repente agora tá dando uma mudada assim na ordem das coisas. Já tivemos na frente de todo mundo quando em 1980, professor Elisardo Carlini, San Vito e Rafael Mechura fazem o primeiro trabalho no mundo sobre epilepsia usando canabidiol. Ninguém cagaram, ninguém levou fé, acharam que era coisa de maconheiro. Precisou uma equipe norte-americana ter conhecimento desse trabalho, usar numa paciente lá nos Estados Unidos, né, que era, acho que Carolina Fige, esqueci o nome dela, até ela faleceu na época da pandemia. E em cima desse trabalho, do resultado dessa menina nos Estados Unidos, é que a Catiele, a mãe da Anne Fischer, que acabou utilizando. Então, já tivemos à frente, perdemos esse protagonismo, e agora devagar nós estamos voltando. E sabe uma coisa que é legal, Anitta? É o número de pessoas de fora do país que vem para o nosso evento. Ah, me conta isso. Ano passado já bombou. Ano passado, que eu ganhei de livro do pessoal de Portugal, que foi, cara, assim, fantástico. Esse ano, né, o que a gente tem de empresários da Alemanha que estão vindo para conhecer a nossa feira, porque o Daniel faz esse trabalho de embaixador também. Né, o pessoal da Argentina também, assim, a gente tá com uma comissão muito grande da Argentina vindo. O pessoal da Argentina me pergunta, não, porque eu recebo as perguntas, né, a galera me pergunta, se eu tenho que escolher um evento pra ir, qual pra B2B, qual que eu vou? Isso também tem conexão com o que o Daniel falou antes, né, que daqui a pouco eu também vou querer ouvir mais disso, porque eu acho muito interessante. Mas eu falando, não, gente, pelo amor de Deus, é claro que é o Cannabis Fair, é claro que é o Congresso da Cannabis, esse é o grande B2B, do Brasil, mas é sério, o Dr. Pedro, pra quem não tá vendo, ele tá fazendo corações pra mim, eu vou dizer, ele tá fazendo coração com a mão, mas é porque eu não vou ficar aqui mentindo pra ninguém, não, é assim, é maravilhoso, e eu gosto muito desse assunto B2B, não só porque, eu gosto de dinheiro e gosto, óbvio que gosto, mas é uma questão de que pra mim, é onde tá o grande laboratório, o grande caldeirão de ideias. Acontece ali o Cannabis Fair em maio. Em agosto a gente já vai ter coisa surgindo nova que antes não tinha. Mas volta na história aí dessas comissões que vêm de outros lugares, que ano passado eu já vi uma galera, e eu gosto muito, né? Eu tenho essa veia também muito internacional, eu gosto muito de ver, de ouvir de vários lados. Então, além de polo B2B, polo internacional. Anitta, o objetivo quando a gente faz a comunicação, toda a divulgação, é atrair os países da América Latina para se reunirem aqui, né? Então, naturalmente, pelo tamanho do Brasil, né, pela força econômica, a gente acaba sendo um centro importante da região. E nosso trabalho de divulgação, de relacionamento com os parceiros locais é justamente nesse sentido, de fazer com que as empresas da América Latina se reúnam aqui. E aí, quando você acaba trazendo os principais players da região,
E a América Latina, mundialmente, na cannabis, ela tem um papel importante. O Uruguai foi o primeiro país a regular a cannabis no mundo, né? E Colômbia tem um grande papel também, Brasil, Argentina, Chile. Então, acaba sendo um polo onde empresas, outros players de outras regiões do mundo acabam olhando e querendo vir aqui para poder se conectar e conhecer o que está acontecendo na região. A gente teve, Anitta, não sei se você lembra no passado, né, stands do Paraguai e do Uruguai, que eles tinham dentro do stand diversas empresas, né, do país. Então, né, a gente sempre tem, né, esses pontos, né, às vezes a empresa ela não conhece o cenário, ela não conhece o evento, ela não quer ter um stand, então ela vai para alguma associação de cannabis argentina, do Paraguai, sei lá, entendeu? E essa associação tem um stand para divulgar todas essas empresas. Né? Então, a gente sempre tem esse contato, né, fora do país, e por a gente ser único em diversas modalidades de acesso, isso é uma coisa que atrai gente do mundo inteiro para ver como que a gente consegue trabalhar com essa jabuti cannabis, né? Porque é só nós que conseguimos fazer isso daí. É impressionante. Eu ouvi dizer, queria confirmar com vocês se é só um boato, mas eu ouvi dizer que já tem conversas aí para vocês trazerem, para vocês serem o braço da MJBiz no Brasil. Anitta, na verdade, nós já somos, né? A gente representa eles no Brasil e representa também no Uruguai, na Colômbia, na Argentina. E a gente faz um trabalho de parceria para divulgar o evento deles aqui na região e também de levar, seja empresas ou visitantes que queiram conhecer, para visitar a feira que vai acontecer agora em dezembro desse ano em Las Vegas. Mas quando tiver, porque assim, a MJBiz, ela é muito um B2B, assim, hard. Né? É um negócio assim. Americano, né? Tô te fornecendo. Americano, tô fornecendo para você, pá. A gente ainda não tem, talvez, essa escala, mas eu acho que pode pensar que quando chegue esse momento, então seremos sim o braço, inclusive fisicamente, materialmente, da MJBiz do Brasil, né? Se já tem essa parceria. Eu concordo. Como eu falei, né? A feira ela é reflexo do mercado, né? Então, cada mercado, ainda mais da cannabis, né? Cada país, cada estado dos Estados Unidos tem uma legislação, tem uma regra, tem uma realidade. E a gente acaba vendo isso. Realmente, a feira de Las Vegas ela tem uma característica bem business mesmo. E a gente está aqui com o Sechat, esse formato que é um pouco único no mundo. Mas eu acho que todos eles acabam se conversando, né? E o objetivo dessas parcerias é justamente essa troca, né? Integrar os mercados, né? Então, quando eu estou na Alemanha, eu apresento, eu falo do Brasil, eu mostro os números, as pessoas ficam super surpreendidas com a quantidade de pacientes, como que está a legislação. E vai gerando essa comunicação, essa troca de mercados, né? E fazemos a curadoria também. Se algum empresário quiser conhecer lá nos Estados Unidos, a MJBiz, pode falar com a gente que a gente faz, né, ajuda no roteiro, quais são os melhores pacotes para ir. Se quiser ir com a gente também, não tem problema, tem sempre alguém do Sechat indo, acompanhando a feira. Então, aqueles que são interessados, a gente tem também. Não é nosso foco, não é aí que concentra a nossa energia, mas a gente tem os pacotinhos do vem com a gente. Claro, bueníssimo isso, bueníssimo. Agora, eu tenho notado também uma coisa assim, tá, beleza, tem os eventos de, sei lá, celebração recreativa, ou celebração da cultura, pronto, celebração da cultura canábica e tal, mas eu não consigo, as discussões mesmo, os painéis mais interessantes, pra mim estão ligados ao B2B. Vocês têm noção do porquê disso, ou alguma teoria do porquê isso acontece? Anitta, eu vejo assim, existe um interesse muito grande das pessoas. Bom, a cannabis ela tem uma áurea, né? As pessoas no mundo inteiro, todo mundo tem um encanto assim de querer conhecer, de querer descobrir o potencial, tudo que existe em torno do assunto. E eu percebo isso quando a gente fica olhando ali as inscrições para o congresso, para os módulos, e eu percebo um interesse muito grande na parte do business também. Eu acho que é por isso, né? As pessoas querem encontrar novas oportunidades de investimento, conhecer o setor e eles acabam indo buscar essa informação. Eu vou trazer um conhecimento ancestral, que foram as únicas duas coisas
que minha mãe me falava que não deram certo, assim. Ela me falou muita coisa, teve 2 que com certeza não deram certo, falo para ela isso até hoje. Dona Leda, que está nos ouvindo aí, um beijo, que é o seguinte, né? Primeiro, que maconha não leva ninguém a lugar nenhum. Já fui para Israel, o Daniel já conheceu mais da metade do mundo, né? E a segunda coisa é que dinheiro não nasce em árvore. Ela vivia me falando isso, é que ela não conhecia a árvore certa. Porque se ela conhecesse, ela não teria falado isso. Ninguém até hoje no mundo se investiu com responsabilidade e perdeu dinheiro com maconha. Ninguém. Aqueles que perderam, ou porque foram afoitos e não aguentaram o tempo de maturação, né? Ou, por exemplo, quando acreditaram que o Biden, quando entrou, que ia regulamentar a cannabis nos Estados Unidos, aquele boom de investimento, ele acabou não fazendo isso e as ações caíram. Mas é uma planta que dá negócio. É uma planta que tem saída. Exatamente. Então, assim, as pessoas, eu chamo carinhosamente de ervo-afetivos. Tá? Uhum. O ervo afetivo é aquele cara que ele tem uma afeição à planta. Não quer dizer que ele consuma a planta, mas ele tem uma afeição. E ele identificou que ali é um bom negócio. Ele só não sabe aonde que esse negócio está. Porque ele não conhece esse ecossistema. Então, eu acho que boa parte do interesse é esse. Né? É conhecer uma planta que para eles, até a semana passada, servia para uma única coisa, né? Que era o cara fumar na faculdade, entendeu? Que era essa coisa social do jovenzinho e não de uma planta milenar que pode lhe render muito dinheiro se você souber como trabalhar nesse ecossistema. Então, eu acho que isso atrai muitas pessoas, né? Acho que por isso, assim, entendeu? Assim, deixa eu entender melhor isso daí. Cara, quer dizer que eu não preciso fumar isso para gostar. Não, Pedro, Anitta, pô, a gente tá envolvido no mercado, a gente conhece, mas às vezes você para ver o potencial do cânhamo, o que ele tem, o que ele pode fazer no solo, o potencial agrícola. Na hora que você vai indo, você fala, meu Deus, como isso ainda não explodiu, né? Tinha que estar bombando. Então a gente que já está acostumado e conhece, fica encantado com conhecimento novo. E eu vejo as pessoas chegando com muita vontade de conhecer e aprender sobre o assunto. Eu cheguei assim também, encantadíssima, e aqui estou muito feliz. Gente, chegou a hora dos quadros. Bora para eles? Vamos lá. Primeira pergunta, qual é o assunto que ninguém tá falando muito, mas vocês acham que deveria? Eu quero ouvir do Pedro e do Daniel. Eu acho que o que está se falando muito pouco, 2 coisas. Primeiro, o uso dela no esporte, na atividade esportiva, né? Tirar esse fardo que ela só serve pra gente doente, ela serve muito pra gente saudável. A cannabis não serve para tudo, mas ela pode servir para todos. E a segunda coisa é que existe todo um ecossistema em volta que fala sobre transporte, seguro, embalagem, né? Não é somente... Que não toca a planta. Exatamente. Então, essas 2 coisas que eu acho que poderiam estar sendo melhor exploradas. Da minha parte, eu não diria que não está se falando muito, mas eu acho que, pela característica do Brasil, o que o agronegócio representa no Brasil, acho que tinha que estar se falando muito mais. Todo o potencial agrícola, todo o potencial que a cannabis tem como uma planta medicinal, o que é essa cadeia de cultivo, porque quando a gente fala da cannabis para fins medicinais, desde a semente até o cultivo, a extração, o processo, você tem que ter todo um tipo de trabalho. Quando a gente fala da cannabis, do cânhamo para fins industriais, é diferente. Você tem uma cultura extensiva, você tem toda uma outra realidade. Então eu vejo que, pelo que o Brasil é no mundo, como um país que tem todo esse potencial agrícola, eu acho que a gente tinha que estar falando muito sobre o potencial da cannabis, do cânhamo, e o que a gente pode aproveitar e o que o Brasil pode ser no mundo, né? Representando esse setor. Bueníssimo. Então agora, a segunda pergunta é, Dr. Pedro, quando você fecha o consultório, o que você gosta de fazer? Onde é que a gente te encontra? Quando eu fecho o consultório, a primeira 1h30 após o fechamento do consultório, você me encontra no trânsito. Terrível. Até porque eu trabalho em São Paulo e moro em Santo André,
para quem não conhece, é muito perto, é menos de 30 quilômetros, mas leva-se 1h30 para conseguir fazer esse trajeto. Que doideira. Mas o que eu faço depois... 2 horas depois. Eu vejo meus filhos e aí eu tenho um espaço em casa onde tem a hora do chá. Aí eu sento com a Fabiana, que é minha esposa, e nessa hora do chá, né, que a gente conversa sobre o que aconteceu no dia de cada um, a gente tem assim, o momento nosso de conversa, né? A gente mantém isso daí, que é a nossa hora do chá, que às vezes não é chá, às vezes é vinho, às vezes mas... É isso que eu ia falar. O chá é figura de Exatamente, linguagem. né? Ficou conhecido aqui em casa como a hora do chá. Maravilhoso. E você, Daniel? Onde é que você tá quando você não tá aí viajando pelo mundo e fazendo negócios canábicos? Anitta, eu tenho um hobby que eu acabo... eu gosto muito de andar de bicicleta, né? Então, se eu puder, eu tento todo dia de manhã, eu acordo cedo, então eu pedalo cedo e vira e mexe eu tô arrumando as minhas bicicletas, eu tô procurando viagem, coisas para fazer que envolva isso. Então é um hobby que para mim ele é bom para saúde, né? Exercício é bom para saúde, mas para mim é muito bom para a cabeça também. Quando eu pedalo de manhã, o meu dia é outro. Além de ter feito exercício, parece que fiz uma terapia também. Carreteira, mountain bike ou gravel? Carreteira e mountain bike. Estrada, carreteira, né? Road, as duas. O que é carreteira, Claro, gente? Eu não sei. Então, é bicicleta de estrada. Aí eu dei aquela road. espanholizada zoada. Eu prefiro a de estrada, assim. Eu não sou da mountain bike para nada. Mas eu gosto das duas. Bom, você lembra, em Eu gosto do lisinho. 2022 eu fiz o Caminho de Santiago de bicicleta, né? Acabou a feira, eu fui pra Espanha e fiz o caminho inteiro de bicicleta. O caminho inteiro? Eu fiz inteiro. Eu comecei em Roncesvalles e fui até Santiago. Você passou os Pirineus ou não? Que isso? Passei, eu subi Você começou na França mesmo? Saint-Jean-Pied-de-Port. Você começa ali, você começa subindo os Pirineus, chega lá em cima e desce pra Pamplona. Eu morro de vontade de fazer isso. Eu tô esperando ainda comprar uma bicicleta elétrica pra fazer isso. Porque não deve ser fácil subir os Pirineus de bicicleta. Puxa. Não, gente, mas deve ser lindo. E assim, ano passado eu fiz uma semana do Caminho de Santiago e foi muito maravilhoso, mas eu disse assim, eu só faria o caminho inteiro se fosse de bike. Eu também. Eu fiz sozinho, Anitta. Eu era sozinho, eu tava com a minha... sozinho, né? É que tem gente que faz em grupo, às vezes, 2, 3. Não, tem que ser sozinho. Pra você ter essa introspecção, esse momento seu do que é. O direito, fazer direito. Se não, cara, pega a Road 66 e faz com a galera, mas Santiago de Compostela não. Exato. E eu cruzei muita gente que tava fazendo a pé, mas eu falei, olha, eu até voltaria a fazer de novo, de bike. Mas a pé não. Exato, dá um agóbio, tem uma hora que você fala, não, a bike é da hora. Quanto tempo foi de bike, Daniel? Você consegue desassociar. Pedro, foram total 10 dias. 18? 10 dias. 10? Eu fiz cara rápido. É atleta, Quantos né, quilômetros você Anitta? fazia por dia? Eu fiz 800 e poucos quilômetros. 80 km por dia. O cara é atleta. Era... Imagina, né? 80 km por dia. Eu não fazia nem de carro, imagina de Com 10 bicicleta. dias, eu acho. De carro já ia cansar. Maravilhoso, tá vendo? Eu amo esse programa, gente. As coisas que a gente descobre aqui. Bom, então, por último, última pergunta dos quadros. Cannabis Indica. O que vocês sugerem de conteúdo, pessoa... Enfim, coisas que vocês... Pode ser, inclusive, sobre outras coisas que não cannabis. Mas, assim, deixa uma dica pra nossa audiência. Tá, eu indico Pessoa. um portal chamado Sechá. Né? S de sapo, E de escola, isso tá mais do C que... de casa, H de homem, A de amor, T de tatu. Né? Sechá é uma deusa egípcia. Ninguém tá vendo, mas eu tenho uma tatuagem dela. Bem, aqui assim. Ai, que Anitta, linda. eu fui pro Egito atrás dela. Como assim? Fiz uma expedição, porque eu quis achar a Sechá. Depois eu te mando as fotos que eu achei aonde tá escrito a Sechá. Né? Eu fui atrás, fui lá no Egito, fiz um cruzeiro, cara, eu fiquei procurando igual um arqueólogo achar. E Sechá é uma deusa, ela é a primeira assistente do deus Tote, que é o deus da sabedoria, é o deus que dá origem a todo o conhecimento hermético, né? É tudo deus Tote. E ela é uma deusa que ela não tem nenhum tempo. Por que ela não tem tempo? Porque ela não pode ser agradada. Ela pega o conhecimento dos deuses e leva até os faraós. Eu vou te mandar uma foto, né, que aparece
né, o deus Horus conversando com Sexá e Sexá transmitindo conhecimento para Ramsés II. Então, por ela não aceitar suborno, Ela é um canal. ela é um canal. Ela transmite uma informação, seja ela boa ou ruim, seja importante para o faraó ou não. Ela simplesmente pega a informação e ela transmite. Então, o nosso DNA é justamente esse. Existem matérias dentro do Sexá que você fala assim, mas os caras estão falando mal da cannabis? Não é que estamos falando mal da cannabis, estamos dando espaço para quem pensa de uma forma diferente, para a gente não ficar dentro de uma bolha. E pra gente exercitar, né, o pensamento crítico, pelo amor de Deus. Exatamente. E assim, a gente recebe uma porradaria quando a gente faz isso. Mas vocês, não sei o quê. A Sexá, o papel dela é esse. É transmitir uma informação, seja ela uma coisa que as pessoas vão gostar ou não. Então, minha sugestão, para quem não conhece, olhem pro Sexá. Eu achando que ele ia falar de sexá.com.br, que eu ia falar até daqui a pouco a gente vai dar o site. Mesmo que eu ia falar, né? Sexá.com.br. Então, essa é a minha sugestão, é olhar, né, pro nosso portal, pro Sexá. Anitta, o Pedro, bom, eu faço das palavras dele as minhas, indico o Sexá também. E uma fonte que para mim é muito importante é você. O teu trabalho, Anitta, é referência. Outro dia eu te mandei mensagem, inclusive, a entrevista que você fez com o Gilmar Mendes foi um golaço, quer dizer, o seu trabalho pra gente é uma referência e eu acompanho bastante. Eu acho que é importante também a gente olhar para que não é fácil, quer dizer, a gente tá atuando, a gente sabe a dificuldade que é, mas eu sou seu fã. Estamos aqui no front, trabalhando pela cannabis e rasgando seda uns pros outros, porque a gente sabe que não é fácil. Exatamente isso, Daniel. Então, gente, contato de vocês, para quem gostou aqui da voz do Daniel, quiser falar com ele, para quem gostou da voz do Pedro Pierro e quiser falar com ele, onde é que vocês estão? Eu sou pouco ativo nas mídias sociais. Eu deixo pro Sexá fazer esse trabalho, mas o meu e-mail, que eu acabo sendo o meu principal canal de comunicação, é daniel.jordão@sechat.com. Ótimo. Dr. Pedro? Quem for ali da área da saúde, fique atento à comunidade médica do Sexá, que a gente vai estar com ela ativa após o evento, nosso congresso. Inclusive, Anitta, você é convidada a participar também. Tá? É muito importante a gente ter, né, uma pessoa como você. A gente sabe da sua audiência, o quanto que as suas informações, seu podcast tem penetração em toda a parte, não só desse ecossistema da cannabis. Então, né, eu vou já te fazer esse convite, mas @Dr. Pedro Pierro, em qualquer lugar vocês me acham. Bueníssimo. Vamos falar sobre esse convite? Com certeza. Estou aberta aqui a todos os convites de vocês. Eu vou te convidar para você dar uma aula para os nossos médicos lá. Amo. Tremo até... Nossa, gente, toda vez que eu vou entrar no palco, eu tô lá tá tremendo, assim, mas dura 3 minutos, eu já tô... Eu sou assim também, os primeiros 5 minutos parece que eu tô indo pra forca. Nossa. Terrível. Eu falo, cara, eu vou desmaiar aqui. Eu aumento as gotinhas de CBD. É isso, cara, é isso. Pronto. Gente, adorei o papo. Muitíssimo obrigada. É sempre maravilhoso encontrar vocês. E a gente se vê em maio na Cannabis Fair, no Congresso Brasileiro da Cannabis. E obrigado de você estar sempre nos apoiando e estar sempre lá no nosso evento, Anitta. Imagina. É muito importante pra gente, assim... Me sinto em casa. Ter você, assim, não como uma convidada. É que você não é mais convidada. Entendeu? Eu já quero fazer parte, que eu já me convidei, né? Pra ser parte do coisa aqui. Entendeu? Você já faz parte, você já participa, você dá palpite, você já... esse pro ano que vem sim, esse pro ano que vem não. Então, obrigado e toda essa proatividade que você faz com a gente, Anitta. É muito importante pra gente isso. Obrigado, Anitta, gente. Obrigado pelo convite. A gente se vê daqui a menos de um mês, né? Exatamente. E só relembrando, né? De 21 a 23 de maio, esse ano a gente está no Transamérica Expo, no novo pavilhão, em São Paulo. Mudamos de marginal. Continuamos marginal, mas mudamos. Então é isso, gente. Até semana que vem e até 21 a 23 de maio no Expo Transamérica. Até mais! Graças a você que ficou com a gente até agora.
A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. Ah, e lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.